Deus. Meus irmãos, boa noite. Boa noite a todos. Quarta-feira maravilhosa de estudos das obras subsidiárias da doutrina espírita, e a gente aqui está estudando as obras da chamada coleção evangélica, série evangélica, da Amélia Rodrigues, da benfeitora Amélia, psicografada por Divaldo Franco, né? E então a gente vai... todas essas nossas reuniões são promovidas pelo Grupo Espírita Francisco de Assis, no São Pedro da Aldeia, Rio de Janeiro, e nos dá a possibilidade, né, de nos reunir para refletir sobre o Evangelho. E a gente entende que as obras da Amélia são obras muito com um conteúdo profundo de Evangelho, que nos faz refletir, nos faz pensar melhor, né? Faz rever nossas rotas, retomar nossos caminhos, o que a gente pode fazer para melhorar, né? E a gente sabe que o Evangelho é a melhor e única solução para a gente poder seguir nossa vida, recuperando nossas falhas que a gente veio apresentando ao longo dos milênios. Então, para começar a nossa reunião, a nossa prece, gostaríamos de convidar a Rosângela. Rosângela, fique à vontade para fazer a nossa prece. Vamos pensar em Jesus, né? Agradecendo ao nosso Pai, ao nosso mestre, por este momento que a gente para um pouquinho para estudo da sua palavra, dos seus ensinamentos, que a gente possa carregar esse ensinamento para o nosso dia a dia, na nossa maneira de agir, nas nossas formas de falar com as pessoas, que a gente possa estar sempre nos momentos mais difíceis, lembrar de tudo que estamos aprendendo e colocar em prática. Então, que Deus nos abençoe, que os nossos irmãos de luz, né, possam estar também presentes, nos ajudando a entender a palavra que vamos ler agora, esse ensinamento dessa irmã tão maravilhosa que veio trazer para nós. Então, que a gente possa aproveitar ao máximo cada palavra que vamos estudar agora. Muito obrigado, Senhor, e graças a Deus. Gratidão, Rosângela, pela sua prece. Hoje a gente vai dar continuidade ao capítulo 3 do livro Primícias do Reino. E a gente, como o texto é muito grande e muito denso, a gente estudou semana passada, ele está falando aqui das bem-aventuranças, a gente estudou aqui sobre os pobres de espírito, e hoje a gente vai falar um pouco sobre uma outra bem-aventurança. Se der tempo, a gente vai avançando no texto, porque ele é muito dinâmico, tem muitos detalhes aqui, e a gente queria aproveitar, saborear o texto da Amélia. Então, eu vou compartilhar aqui com vocês. A gente vai começar a ler aqui. Já está disponível aí o texto? Alessandra, você pode ler para a gente aí, que minha voz ainda está muito rouca? Posso sim, posso sim. A multidão aguarda, pulsam os corações, os olhos de todos brilham com lampejos diferentes. A voz do rabi espraia o canto, bem-aventurados que choram, porque eles serão consolados. O olho é a candeia do corpo, e todos os olhos cintilam, lágrimas coroam-nos. A figura do rabi é ouro refletido contra o céu longínquo, muito claro. Todos ali têm lágrimas acumuladas, e muitos as vertem sem cessar nas rudes provocações, oculta ou publicamente. Longa é a estrada do sofrimento, rudes e cruéis os dias em que se vive.
espíritos ferreteados pelo desconforto e desassossego, corações despedaçados, enfermidades e expiações. Todos choram e experimentam a paz refazente, que advém do pranto. Creem muitos que o pranto é vergonha, esquecidos do pranto da vergonha. Dizem outros que a lágrima é pequenez que retrata fraqueza e indignidade. A chuva descarrega as nuvens e enriquece a terra, lava o lodo e vitaliza o pomar. Lágrima é presença divina. Quando alguém chora, a lei está justiçando, abrindo rotas de paz nas províncias do espírito para o futuro. O pranto, porém, não pode desatrelar os corcéis da rebeldia para as arrancadas da loucura, nem conduzir em caudal as ribanceiras do equilíbrio, qual riacho em tumulto semeando a destruição, esgalvando as searas. Chorar é buscar Deus nas adultas regiões da soledade, a sós e junto a Ele, ignorado por todos e por Ele e lembrado, sofrido em toda parte, escutado pelos seus ouvidos. O pranto fala o que a boca não se atreve a sussurrar. Alguém chorando está solicitando, aguardando, na impossibilidade de expressar por palavras, desnudar a alma, esvaziar-se de toda inquietação. Serão consolados. Vai Bem, comentar alguma coisa? referido aí o texto, né? Essa Exato. parte, a gente vai falar um pouco sobre isso. De acordo com a demanda aí, a gente vai abrindo outras possibilidades de comentários. Eu fiquei muito emocionado com esse texto, porque ele traz uma coisa que assim, muita gente tem vergonha de chorar, sobretudo o homem, né? O homem, aquela coisa do homem não chora, aquelas construções de machismo, né? Do homem chamado homem forte, né? Que ele não pode chorar e as pessoas têm vergonha de chorar em público, que é logo um lenço, que é logo ir para um canto chorar. E às vezes a pessoa tem alguma questão que ela está passando, um luto, o que ela considera uma perda, de certa maneira, que até pode ser um livramento, alguma coisa que ela passou, que perdeu na vida, né? Ela tinha uma possibilidade e a pessoa não tem mais. Ela está ali sofrendo. Chico Xavier nos revela que a desilusão é o encontro com a verdade. E o choro, a lágrima, ela pode doer dentro de nós, mas entendemos nós que o Pai, os mentores, a providência divina está ali nos amparando, nos envolvendo, sustentando, consolando, confortando a nós mesmos, mesmo que aos olhos do mundo a gente não mereça. Porque o Pai ama a nós da mesma medida que ele ama Jesus. O maior dos criminosos da terra é amado da mesma maneira que Jesus. Mas a gente não tem dimensão desse amor infinito. Então a gente fica fazendo considerações humanas para um Pai celeste criador. Então a gente fala assim: olha, Deus vai te castigar, Deus não gosta disso, isso é a ira de Deus. A gente fica
considerando um Deus humano o tempo inteiro, né? Tanto que a construção na nossa mente, até mitológica, é um Deus sentado no trono de barba branca, como se fosse um rei. E a doutrina espírita traz para a gente um Deus, um Pai. Jesus já trouxe esse Pai, mas a doutrina traz um Criador que está em contato permanente conosco, que quando nós conseguimos nos integrar com Ele, através da nossa vibração, através do nosso livre-arbítrio, a gente, de fato, a gente consegue essa religação, o religare, a religião. Então, não necessariamente, a construção humana ela tá disposta, essa coisa da religião apenas, e que é como se fosse uma coisa assim, quando eu estou num templo religioso, eu estou exercendo a minha religião. Quando eu estou na rua, eu não estou exercendo. Nós é que nós é que separamos, nós é que desconsideramos a integração total de Deus em nós. Somos nós que dividimos, nós que separamos. Se depender do Pai, é o tempo inteiro, 24 horas, o tempo inteiro ele ali nos dando todo o suporte, todo o amor, todo o amparo. E a questão do choro, né, do consolo, né, que serão consolados, né? Às vezes a gente não entende bem o que quer dizer essa questão do sofrimento. A gente fica assim, achando que o sofrimento é castigo do Pai. E a gente fica tratando o Pai como se fosse uma coisa, uma expressão que tem que nos atender, nossas vontades, como se fôssemos crianças. Então, a gente ainda é muito infantilizado. A gente, do ponto de vista da eternidade, da compreensão, a gente ainda é muito infantilizado. E o Pai sabe disso. Então, os que choram, que serão consolados, de todas as formas. Então, quando a gente está ali sofrendo, a gente está sendo consolado pelo Pai, pelos mentores, por Jesus, ou até por pessoas da nossa relação, né? Pessoas ali que estão conosco, que nos amam, mãe, irmão, companheiro, esposa, marido, filho, amigo, que está ali nos dando um suporte. Mas essas pessoas não resolverão o problema, a questão central. Isso é que é importante lembrar. Por mais que a gente seja consolado, e o Pai nunca vai negar consolo para todos nós, os que sofrem, quando nós sofremos, a gente tem que ter a maturidade, o entendimento, a compreensão, o discernimento para assim, por que eu estou passando por isso? O que eu fiz? Como eu conduzi para que a coisa chegasse a esse ponto? De igual forma, quando nós nos surpreendemos com algo que acontece, que a gente acha que vem uma força externa para nós, quando a gente é atingido por alguma coisa, a gente também fica falando, o que eu fiz a Deus? Olha como a gente conduz a nossa alma. Que mal eu fiz a Deus para passar por isso? Se a gente pergunta que mal fez a Deus, é como se aquilo que acontecesse com a gente fosse um castigo de Deus, um revide, uma força da natureza operada pelo Pai para nos punir. Então, essa construção também está equivocada. Está aqui pedra na cruz, essas coisas que a gente vem
ditado popular, elas precisam ser desconstruídas. Elas precisam ser embasadas com novas informações que a gente tem, que a doutrina nos traz, novas para a gente e eternas perante o Pai. Então, eu vou passar a palavra para vocês aí, meu primeiro comentário, mas, assim, muito certo de que o tempo inteiro Deus tem uma rede de amor que toma todas as providências para que nós sejamos sustentados das nossas reais necessidades, não das necessidades imaginárias. E quando a gente sofre e acha que perde alguma coisa, pode ser que ali seja uma bênção. Geralmente é, mas vamos considerar que não seja, ou que possa ser. Geralmente, quando a gente passa por aquilo, para a gente é um aprendizado. Então, não é um papo de conformismo. Eu vou aceitar porque... Né? Não. É um entendimento, é um estado de consciência de que o Pai nos criou e deseja a nossa felicidade o tempo todo, assim como o pai lá do filho pródigo quando ele volta. O tempo todo o pai vai em direção a ele, abraça e, naquela figura da época, ele dá novas roupas para ele. Então, o Pai, Deus, o Pai do céu, o Criador, ele está esperando a nossa reforma íntima, para que ele possa nos dar novas condições de crescimento. Então, ele também quer que a gente aprenda. Então, esses sofrimentos que a gente tem, não é o Pai que promove para a gente, simplesmente para a nossa punição. Isso não é crível vindo do Pai. Hoje a gente sabe que o Pai é misericórdia, é amor, é perdão o tempo inteiro. Mas essas condições que a gente vive, sobretudo no planeta de provas e expiações, ao qual nós estamos vinculados, são situações que a gente vai aprendendo. Então, as perdas fazem parte do processo de aprendizado, de aprendizagem, né? Então, vou parar aqui, inicialmente. Se vocês quiserem continuar nessa questão dos que sofrem e serão consolados, esse texto, essa construção maravilhosa que a Amélia trouxe, quem quiser pode continuar aos comentários, por gentileza. Fique à vontade. Boa noite a todos aqui, novamente. Realmente, as bem-aventuranças mexem muito com todos nós, né? E quando Jesus nos dirige dessa forma tão amorosa, ele nos aconchega no teu coração, né? Nos entendendo plenamente. E aqui nos faz também lembrar de Joana de Ângeles, na obra que ela fez, que Divaldo psicografou, Conflitos Existenciais, em que ela nos traz toda essa gama o nosso mundo interior, né? As nossas aflições, os nossos sentimentos menos, que não seriam tão bonitos, mas ela nos faz ver que são sentimentos nossos, próprios do nosso momento, nesse momento de evolução, como a raiva, o ódio, a angústia, o medo, a aflição, e ela nos faz entender como crescer junto desses sentimentos, né? Como eles podem ser positivados, nos incentivando ao nosso crescimento, ao nosso entendimento, ao conhecimento próprio, ao autoconhecimento, e transformar isso em energia positiva, né? De galgar um passo à frente sobre nós mesmos. E aqui, quando Jesus fala sobre os bem-aventurados que choram, porque serão consolados,
ele nos fala aqui sobre o olho, né? O olho é a candeia do corpo, e todos os olhos cintilam, lágrimas coroam-nos. Quer dizer, quando a gente olha nos olhos, é uma coisa muito bonita, a gente vê a alma, né? Os olhos retratam o nosso espírito, o que vai no nosso espírito. Por isso que há pessoas até que não falam olhando nos olhos uns dos outros. E é bonito a gente olhar um no olho do outro, porque a gente sente a energia do nosso irmão e a nossa própria. Eles não têm como ocultar o que vai dentro de nós. Às vezes a palavra pode estar falando uma outra coisa, mas os olhos estão apreensivos, os olhos estão com medo, os olhos sentem raiva, e a gente consegue registrar isso, como também conseguimos registrar o amor. Quando alguém nos olha amorosamente, aquilo nos abraça. Então, os olhos realmente espelham a alma. Então, isso nos toca profundamente. E aí ele diz também que todos choram e experimentam a paz que refaz, que advém do pranto. Então, o pranto é quando a gente está no máximo, é quando o sofrimento ultrapassa as nossas reais possibilidades e nós nos tornamos frágeis. Mas um frágil, vamos dizer, que é possível a reconstrução. Então, nós nos desarmamos, vamos dizer assim. E é gostoso quando, vamos dizer, é bonito quando chega um momento desse, que todos passamos, e aí nós conseguimos ter um abraço que aconchega. Não precisa palavra. Esse abraço faz com que a gente sinta que a gente é forte e é capaz. E é isso que Jesus nos propõe quando ele chama isso. A todos os que choram, porque serão consolados. E é por isso que todos naquele momento, como diz o texto, sentem seus olhos marejando de emoção, envolvidos por esta vibração do Cristo, que é muito maior do que a nossa quando a gente aconchega alguém que sofre. Então, Jesus, quando aconchegou, todos se sentiram munidos de muito amor e de muita esperança dentro do seu sofrimento. Porque aqui mesmo ele fala, todos os aflitos, os que estavam sofrendo com aflições pungentes. Então, eles se sentiram que abraçados, envolvidos por essa atmosfera de amor. E aí nos faz ver como aqui ele está dizendo também que quando alguém chora, abre rotas de paz nas províncias do seu espírito para o futuro. Quer dizer, o choro lava a alma. O choro faz com que a gente se reencontre numa atmosfera de paz, de conquista íntima. É preciso o choro para desaguar aquela aflição, aquela emoção. Quantas vezes a gente, quando chora muito, dentro de um momento muito difícil pelo qual estamos passando ou já passamos, e aí a gente fala, meu Deus, me fez bem chorar. Eu me senti leve, eu me senti melhor. Era preciso que a gente expurgasse aquele sofrimento, mas sobre o amparo divino. E ele mesmo diz, não é aquele choro alucinante, revoltante, esbraguejante, que a gente bate as mãos na mesa e acha que é a pior pessoa do mundo, que você não podia estar passando por aquilo. Aqui fala, não é para ser um riacho tumultuoso, um rio com águas turbulentas, mas é o choro para acalmar, o choro calmante, o choro consciente. A dor é minha, o momento de crescimento é meu, mas eu sofro também. E aí é nesse momento que Jesus nos abraça e nos chama até ele. E a gente sente esse aconchego espiritual muito através da prece nesse momento em que a gente fala, Jesus, socorra-me. Não precisa muita coisa. Jesus, me abraça. Me permita estar aconchegado no teu coração. E a gente se sente amparado. Jesus ajuda o homem através do próprio homem. E aí é onde a gente vê, quando a gente, por exemplo, sabe de alguém que está sofrendo, e você não faz muita coisa. Você pensa em Jesus e fala, vem cá, deixa eu te dar um abraço. E aquele abraço, sem nenhuma palavra, reconstrói uma alma. Por quê? Porque ela sente o quê? Eu não estou sozinha.
A solidão machuca muito. A solidão aplaca, o aconchego espiritual, o aconchego presencial aplaca qualquer dor, física ou espiritual. E eu acho que esse texto nos chama para isso. A gente conseguir não só distinguir a dor física da dor espiritual, mas a possibilidade que temos de sermos ferramentas de amor e de aconchego quando a gente sabe que há uma dor, seja ela qual for. A solidão, a velhice, a dor física mesmo, os hospitais, ou não, dentro de casa, alguém que está sofrendo, e você sofre junto, porque existe o amor, e aí você abraça, você aconchega e você ora. E alguém que nos abraça também, porque nós precisamos desse carinho. Então, esse texto é belíssimo, é muito bonito. E aí ele fala: o pranto fala o que a boca não se atreve a sussurrar. Eu termino o que eu estava dizendo com essa frase. O pranto fala coisas, o choro fala muito mais que qualquer palavra. Eu não sei expressar minha dor e eu estou chorando. Então é bonito, é lindo, é só gratidão por esse texto que a Amélia nos traz, revivendo esse momento tão lindo de Jesus com todos nós que sofremos. Obrigada. Alessandra, muito bons todos os seus comentários. Cada palavra que você falou foi muito bem colocada. Eu agradeço demais. E a gente não faz ideia de quanto o choro lava a alma. O choro realmente lava a alma. E enquanto você falava, de todos os detalhes, de todas as nuances aí do sofrimento da alma, até o próprio Consolador coloca que Jesus sofreu muito mais pela questão dor moral do que a dor física, né? Muito mais. Então, o Emmanuel já coloca aí, colocando que a dor moral ela não tem, a gente não consegue alcançar até onde ela vai, o limite. Ela não tem limite e a gente consegue alcançar. E a dor do corpo, todos nós aqui já quebramos uma perna, um braço, fizemos uma cirurgia, a gente vive sem lembrar. Mas aquela dor lá de 15 anos atrás, 25 anos, 40, 50 anos atrás, a gente lembra. Aquela dorzinha, aquele momento lá. E enquanto você falava, eu lembrei de Paulo, lembrei de Magdala, lembrei de Judas, lembrei da hemorroísta, lembrei do Zaqueu, lembrei da mulher chamada adúltera, né? Porque ela estava em adultério com outra pessoa, ela não estava sozinha. Para você ser adulto, tem que ter uma pessoa, né? Então, eu lembrei dos personagens do Evangelho, lembrei de André Luiz, né? Lembrei lembrei de muitos personagens que a gente vem lendo, estudando, né? E como que a dor, que o choro lavou a alma dessas pessoas. E como a dor continua lavando a nossa alma. O choro continua lavando a nossa alma. E a gente é realmente consolado. Então, quando você falava, eu lembrava dessas figuras que são figuras, são pessoas como nós. Não pensemos que Paulo é diferente de nós. A gente tem a mania de falar assim, mas Paulo é... Não, Paulo é igual a todo mundo. Gandhi é igual a todo mundo. Maria é igual a todo mundo. Jesus, eu já digo que não, mas o resto, todo mundo igual, porque o resto no bom sentido, né? Porque o restante das pessoas que não são puros, pureza absoluta, cristalina, aquele diamante que Jesus sempre se mostrou durante a vida aqui e depois, certamente, e mesmo na criação do planeta. Então, a dor do Cristo, mesmo sendo uma dor, ele sofrendo uma injustiça, mesmo Jesus sendo injustiçado, ele foi consolado pelo Pai. Mesmo ele sendo injustiçado, porque ele não precisaria passar por aquilo tudo.
E nós, ao nosso turno, temos ideia parcial das nossas responsabilidades. E a gente sabe que a gente não passa pelas coisas por injustiça. Sabe que a justiça está ali acontecendo. Então, que a gente tenha maturidade, entendimento, compreensão, né? Bastante robustez, preparação, conhecimento, instrução, espíritas instruídos, para quando a gente passar por alguma coisa parecida, a gente poder compreender, né? Essa semana eu lembrei do nosso rei do futebol, Pelé, com 82 anos, e a mãe dele com 100 anos, que ela teve ele com 18. Ela está enterrando um filho com 100 anos. Isso é absolutamente, no nosso entendimento, no nosso cálculo aqui, é surreal, porque, teoricamente, ele enterraria a mãe. A gente entende que, mas a lei natural, mas ela tem 100 anos, ela ainda está aqui encarnada e ele se foi. Então, é bem assim, a gente não sabe quando vai acontecer e não sabe, às vezes, não sabe o porquê que acontece, né? Os sofrimentos, os choros. Mas, quando acontece, nunca é para nos castigar, e sempre é para nos consolar, para nos confortar. Sempre é para a gente ver novas direções na nossa vida, outras rotas, outras jornadas, pegar a bússola e recalcular. Até então eu estava fazendo isso. Depois daquele sofrimento, depois daquele choro, depois daquela coisa que eu passei, eu alterei a rota e hoje eu sou nova criatura. Então, quando Paulo chora com Ananias, lá em Damasco, ele chegou lá para prender Ananias e ele que é consolado pelo próprio Ananias, ele chora. E quando ele chora, na sua cegueira física e espiritual, caem, né, como se fossem cascas, está no Evangelho, está lá no Evangelho e no próprio Paulo Estevão, dos seus olhos. Então, aquele choro serviu para limpar aquele espírito que estava pronto para uma nova jornada. A expectativa do Paulo não era não ser nada daquilo. Ele queria fazer outras coisas, tinha outros planos. Por isso que Jesus fala para Pedro: creia, levarei onde não queiras ir. Então, às vezes, a gente não quer ir para tal lugar, a gente não quer passar por certas coisas, a gente não quer viver certos momentos, certas emoções, mas nós somos convocados, nós somos quase que intimados a passar por aquilo, porque faz parte do processo de regeneração do espírito. Então, choremos, mas continuemos, né? Alguém quer falar mais? Fiquem à vontade. Oi. Luci. Oi, Gilberto. Sim, eu queria só falar, voltando um pouquinho, quando você estava falando sobre Deus, né? A gente não pode esquecer que nós somos viajantes do tempo e que, no princípio, a gente imaginava não esse Deus misericordioso, mas um Deus sempre que cobrava, o Deus que, na guerra, nós tínhamos medo dele, nós fazíamos prece. Jesus vem e nos fala dessa misericórdia do Pai. Mas para nós ainda é difícil, ainda fica um pouco essa ideia de cobrança, que Deus espera mais do que nós somos capazes de dar. E a doutrina espírita ainda nos dá isso mais ainda. E ele veio falar para nós, Jesus, de que esse Pai era misericordioso, que nós éramos todos irmãos, e ainda foi difícil para a gente aceitar. Então, ainda é uma caminhada. Tem uma música que se chama Creio em Ti, e que ela fala o seguinte: quando há paz sobre nós, eu creio em Ti. Quando eu estou em paz, eu acredito em Deus. Ele é bom, Ele é misericordioso. Poxa vida, graças a Deus eu consegui tudo isso.
Em seguida, essa música fala o seguinte: se a tempestade a terra abalar com os seus tsunamis, eu creio em ti, ainda assim eu creio em ti. Eu creio na tua misericórdia, eu acredito que isso é o que tinha que acontecer, então eu acredito em Deus. E fala também que cada vez que eu escutar alguém cantar, escutar alguém chorar, eu direi, creio em ti. Então, é o acreditar nessa misericórdia do Pai, acreditar na sua bondade, quando a coisa não está muito boa, ou quando eu estou em sofrimento, e também quando eu estou em paz. Quer dizer, eu tenho todo o direito de chorar, vamos chorar, todo o direito de sorrir, mas entendendo que essa misericórdia extrapola a minha visão que eu tenho do que é bom para mim e do que eu preciso. Era isso, eu acho muito difícil ainda, eu ainda penso bastante nisso. Vamos chorar e vamos sorrir, é isso aí. Quantas vezes, Luci, você já chorou ouvindo uma música, né? Que ela te consolou, que ela te amparou? A música foi uma ferramenta para te transportar para um mundo que te consolou ali, né? É verdade. Ela é certa música que eu ouço e falo, nossa, isso... a gente não sabe os pontos que ela está tocando na nossa alma. Ela está tocando pontos que a gente não consegue identificar os pontos e nem os porquês, mas a gente está ali chorando, né? E é importante o que a Amélia fala, que não seja um choro desesperado, né? Um choro de desespero, um choro de... mas que seja um choro assim, ainda que sofrimento. Porque quantas vezes a gente já, se a gente olhar para trás hoje é dia 4 de janeiro de 2023, a gente olhar lá atrás, a gente já viveu nessa vida que a gente consegue lembrar, nessa encarnação, quantas coisas a gente já passou que a gente sofreu porque achou que perdeu, né? Até ficou chateado com Deus. Exatamente. É o que a gente fica. E aí a gente fala assim, aí depois passa e fala, nossa, como foi bom ter acontecido isso. Eu sofri, mas agora... Então, isso acontece, isso é recorrente. Todo mundo tem esse testemunho para dar, vários testemunhos para dar. Porque aquilo que aconteceu, a gente não estava alcançando o que aquilo aonde aquilo ia dar, como Paulo não alcançava aonde ele ia parar, o que aconteceu com ele, mas ele pôde chorar, ser consolado e mudar a rota da vida dele. Então, muitas vezes, a gente chora como crianças porque perdeu ou teve algum tipo de... que a gente considera perda, a gente considera uma perda, mas, na verdade, foi um grande ganho na nossa jornada espiritual. Nossa, como foi bom ter perdido aquilo. Como foi bom eu não ter mais... eu não fazer mais... Aquilo que aconteceu fez com que eu não fizesse mais aquelas atividades que eu fazia antes. E aquilo não me fazia bem. Então, isso pode ser perda de pessoas amadas, pode ser perda financeira, pode ser você é mandado embora de um trabalho, você é transferido para outro lugar. E, às vezes você chega lá, você descobre outras coisas que vão transformar a sua vida. Às vezes... na verdade, que nesses momentos difíceis, a gente continue acreditando nessa misericórdia, que às vezes parece meio difícil. Nesse momento, eu fui injustiçada. Quando eu ouvi essa música, que eu prestei atenção nisso, eu vi que a gente não percebe a extensão de, no momento da dor, a gente ainda continuar crendo. É bem interessante, né? É o que chamam de irmã dor, né? Porque a dor, ainda no momento que a gente vive, pode ser considerada uma ferramenta santa para que a gente possa atingir o que a gente precisa atingir.
no atual estágio da humanidade, da Terra que a gente está vivendo. É importante a gente falar que a gente não vai viver aqui pensando em sofrimento, né? Pensando somente no masoquismo, né? Eu quero ficar sofrendo, porque dessa maneira eu vou conseguir ter coisas, eu vou evoluir. Não, né? Então tem que ser uma coisa com a coisa justa, né? Vamos dar uma boa noite para o nosso irmão Lindomar, que acaba de chegar no nosso grupo aqui de estudo. Certo, Lindomar? Boa noite. Armando, eu vou lá dentro tomar remédio. Uma boa noite a todos, paz e bem. Estou chegando, estou saindo. Eu saio de um grupo, né? E vem direto para cá. Aí no intervalo ainda tem que falar com a família e a gente faz aqui A gente aqui... como é que se diz? Um bem bolado, como se fala, né? Então, boa noite para todos. Obrigado. A gente aqui está na segunda bem-aventurança. Semana passada falamos dos pobres de espírito, porque deles é o reino dos céus, e agora a gente está falando dos que choram porque serão consolados. Então, a Amélia aqui dá uma aula de narrativa, um espetáculo, poesia, né? Trazendo que, por exemplo, todos choram e experimentam a paz refazente, que advém do pranto. Então, a paz que advém do pranto, que é uma coisa que às vezes a gente não percebe, né? Essa paz, como a Lucy falou também da paz. Então, às vezes a gente está angustiado, está passando por pressões, por questões, e quando a gente chega nessa paz, quando a gente chega num lugar assim que a pressão está muito grande, a gente não suporta e chora. A gente, né? E aí esse choro, ele pode ser, se for bem aproveitado, um prenúncio de uma coisa muito boa. Outra coisa que a Amélia coloca aqui também, eu vou destacar uma outra frase dela, é: chorar é buscar Deus nas adustas regiões da soledade. Então, geralmente, eu poderia arriscar que todas as vezes, mas eu vou falar só geralmente, quando a gente está chorando, sofrendo, a gente está achando que a gente está sozinho. Então, a soledade não é solidão. Soledade é uma outra questão de você estar aparentemente só, mas você está numa nova configuração de uma aparente solidão, mas que você tem ali os mentores, tem a providência divina te amparando. Então, chorar é buscar Deus nas adustas regiões da soledade. Então, às vezes, a gente se considera sozinho, está no deserto mental, espiritual, e aí a gente vai chorando, e daqui a pouco aquele choro, aqueles soluços vão diminuindo, e a gente vai ficando assim, né, mais tranquilo. Faz parte do processo. Não é uma coisa ruim. Não é ruim. O pranto fala o que a boca não se atreve a sussurrar. Isso também a Alessandra destacou também, quando ela falou que o pranto, ele às vezes não tem palavras. Então, o pranto é a única forma de comunicação, de manifestação que a gente tem para poder tentar explicar ou tentar expressar aquele momento. A Alessandra levantou a mão. Pode falar. Gilbert, só para a gente enfatizar tudo isso que está sendo dito, como aqui mesmo ele fala, o texto, Amélia Rodrigues, ignorado por todos e por ele lembrado. Então, a gente realmente não está só. E esse sofrimento, a gente entende isso. É como a gente estava falando anteriormente, a dor é nossa, mas eu não preciso estar só nessa dor, eu tenho companhia do Cristo, dos Espíritos amigos, né? E tem uma música
antes que a Lucy tivesse falado, eu lembrei de uma música, e ela não é espírita, mas me emocionou muito, porque, e o texto tem tudo a ver, quando a gente realmente está em momento de muita aflição, de muito sofrimento, e a gente vê como isso é natural, né? Como isso é pertinente, principalmente nos dias atuais, né? Em que tanto sofrimento a gente vê de várias formas assolar todos os corações, né? E ela chama Onde Deus Possa Me Ouvir. E tem várias versões, mas a versão cantada por Vanderly é maravilhosa. Quem tiver a oportunidade de ouvir, hein, Lucy, você que gosta muito e todos aqui presentes, Onde Deus Possa Me Ouvir. E a gente sente aquele coração aflito falando de si. E a gente se sente na canção. Então, mas em nenhum momento estamos sós. Mas às vezes o choro é necessário. Lava a alma, né? Eu posso botar essa música depois no grupo, sem nenhum problema. Eu conheço essa música. Ela foi É gravada, difícil não chorar, né, Jobas? foi gravada por várias pessoas. O Vanderlei desencarnou, a Gal desencarnou, e cantavam essas músicas. É linda, Eles ainda cantem onde quer que eles estejam, é mas linda. realmente é muito boa. É realmente um consolo, né? E, e tem, assim, as bem-aventuranças, se a gente for calmamente estudar, ela é um capítulo à parte do Evangelho, né? Como já dizia, me parece que Gandhi, todos os livros do mundo que se destruíssem, queimassem, não existissem mais, só ficasse as bem-aventuranças, o Sermão do Monte, ali a gente já teria o roteiro para a nossa vida. Então, eu absolutamente concordo com essa afirmação, porque ele vai colocando assim, bem-aventurados isso porque serão isso. Bem-aventurado, ele vai colocando as coisas. E no final, eu vou dando spoiler logo para um outro capítulo, os mansos, os puros que herdarão a terra ou que verão a Deus. Quer dizer, realmente, o puro vai ver a Deus, porque Jesus vai ver a Deus. Né? Não que a gente não veja, mas a gente ainda não está puro para poder ver. Então, a gente não está com a maturidade. Né? E a questão do sofrimento, nem o Cristo ficou fora dessa coisa, porque a gente não é só uma coisa, vamos dizer assim, do ponto de vista humano. Né? O Cristo teve as suas dores morais no Calvário e, e, e ainda no plano espiritual. A gente tem informações do que o mestre sofre. Mestre, por que choras? Né? Disse Eurípides Barçanufo. Choro porque pelos que já conhecem o Evangelho e ainda não aceitaram. Conhecem, mas não aceitam. E ele também fala isso. A Amélia também tem essa mesma fala. Pedro fala com ele. Mestre, por que chora? Porque quando aquele irmão que é curado no cátedro, que ele desce pelo telhado, né? A cura, que ele era paraplégico, aquele irmão, quando ele consegue andar de novo, ele vai cometer os mesmos disparates que ele cometia antes. E aí Jesus chora, porque Jesus sente o coração dele. E aí Pedro pergunta para ele. Isso aí vai estar num capítulo mais à frente. Então é isso. Jesus sofre com a nossa não aceitação, a não aceitar a proposta de amor, de felicidade. Por que a gente ainda não aceita isso? Por que a gente ainda está resistindo? A gente, não sei se eu vou. E para outras coisas,
a humanidade não resiste, ela vai com tudo, como se não houvesse amanhã. Ela vai, aceita e não coloca condições. Mas quando é com Cristo, quando é com Cristo, a gente coloca condições. E aí é uma coisa que é uma contradição nossa mesmo, né? E o Pai sabe disso e continua nos dando mais e mais condições de nos reformar. Lindomar quer falar. Dá aquela contribuição dentro do Evangelho, né? Eu tenho um livro chamado Estrela de Luz, não sei se vocês conhecem, qualquer hora eu vou colocar ele aí. E eu já li e reli esse livro. Esse livro ele é de uma importância que ele fala da encarnação de Jesus Cristo, a passagem dele, o desencarne. E se estamos falando de companhias espirituais, bem-aventuranças, nós sabemos que se alguém puder me lembrar o nome do soldado que atira a lança no coração de Jesus e é aí que há o desencarne. E esse soldado... Hã? É Lâncinus. Com L. Aí, vamos lá. Quando ele joga a lança, o sangue de Jesus cura o olho dele. Ele era cego de um olho. Mas aí é o desencarne de Jesus, tamanha misericórdia do sangue do nosso mestre, né? E esse soldado ele passa a ser perseguido nas tabernas, né? Então o povo fala: você matou o Messias, você matou o Messias, e ele se suicida. Esse livro é lindo, eu vou botar a capa dele aí para vocês verem qualquer hora. Me cobrem isso. E o Messias, aí ele vai também e se enforca. Quem vai no plano espiritual, no umbral, resgatar ele, nosso Senhor Jesus. Nós sabemos que nosso Senhor Jesus cria as colônias através do seu pensamento. E ele criou uma colônia que já está se distanciando da Terra, que chama-se a colônia do Pai. Alguém me corrija se eu estiver errado, tá? E lá no hospital espiritual, Jesus visita ele, eu não sou digno, eu não sou digno, eu não sou digno. Ou seja, esse espírito já evoluiu. Tá? Outra misericórdia, nós sabemos que Judas, ele vai e ele se suicida. Quem vai no umbral, e o livro ele é de uma poesia, de uma beleza. Nós sabemos que a energia de Jesus, a luz de Jesus, desse espírito, é maior que a quinta grandeza que ilumina a terra, o sol. Quando ele entra no umbral, começa a sair faísca de luz, sabe? Luz, luz. Ele vai nas camadas umbralinas, terrenas, e ele resgata Judas. E nós sabemos que essa misericórdia, e Judas vem como Joana d'Arc e liberta a França. Então, é muito importante para a gente saber que nós não estamos sós. E ele falou para todos nós: eu estarei convosco. Queremos mais provas? Quando nós estamos fazendo a oração e chamamos o nome dele, é uma energia totalmente diferente. E eu não sou apaixonado por Jesus, não. E não vou dizer para vocês que eu amo Jesus. Eu estou entre a paixão e o amor, porque amar Jesus não é fácil. É fazer a vontade dele. E eu ainda não faço toda a vontade dele. Eu me esforço para isso. Então, essa seria a minha contribuição de hoje. Muito bom, Lindomar. Inclusive, de acordo com esse soldado que lançou a lança lá, né? Ele é Lancinos ou Lâncinus. E segundo Humberto de Campos, no livro Brasil, Coração do Mundo e Pátria do Evangelho, este soldado é Dom Pedro II. Humberto de Campos, Chico Xavier, tá? Você está sem som, por favor. Estou me lembrando, é exatamente, Dom Pedro II. Então, você vê como é que ele mudou, porque o Dom Pedro II era a favor da libertação dos escravos, traduziu a Bíblia, trouxe o telefone para o Brasil. Ele é um cara altamente
E segundo lá o livro dos... o Brasil, Coração do Mundo, Pátria do Evangelho, fala muito dele, fala muito do Pedro II e dessa questão dele. E dele se sentir ainda meio constrangido com o Cristo. Mas o Cristo chama ele para o trabalho, ele chama ele para a reconstrução do Brasil. Então, certamente, ele está no plano espiritual, junto com outros grandes mártires, Tiradentes e outros, trabalhando pela nossa pátria, que não é só que um dia a gente vai entender que a questão da pátria é uma questão universal, né? A gente fica muito preocupado com o país, mas, na verdade, é só um momento, porque as fronteiras, a ideia são as fronteiras caírem, né? E ser um mundo apenas, né? Com uma outra proposta de amor. Mas isso aí fica para uma outra, fica mais para frente. Deixa eu finalizar aqui. Ah, Pedro embainha a tua espada no desdobramento de Dom Pedro II, na invasão do Paraguai. E nós temos esse filme aí atual chamado Ben-Hur, é um filme, a segunda versão dele, né? E que no final do filme caiu uma chuva, não sei se vocês viram esse filme. Os leprosos, a mensagem do filme, os leprosos, rancenismo, a chuva cura. Jesus na cruz, a chuva cura todo o povo, tamanha misericórdia. interessante. É muito, como é que se diz? O evangelho ele é muito extenso, ele é muito rico e eu não sei nada do evangelho ainda. Não sabemos nada, porque segundo, eu acho que é Francisco de Assis, eu não sei, se a gente só colocasse aqui as coisas que Jesus fez, a Terra não caberia em livros. Acho que é Francisco de Assis que falou isso. Então, assim, a quantidade de obras que o Cristo fez e faz, continua fazendo, desde a criação da fundação do planeta aos estimados 4 bilhões e meio de anos, aos estimados, que a gente não sabe totalmente, né? É muito trabalho. Por isso eu falo, meu pai trabalha e eu também. Então, Jesus o tempo todo trabalha para a nossa libertação. E o choro, né? O sofrimento, né? Os que choram, o choro faz parte do processo de regeneração do espírito. Você chorar, você refazer, você repensar, você revisar, você tomar uma outra rota na sua vida. Porque, senão, você falou, lidar com Cristo não é uma coisa simples. Não é mesmo, não é. Porque ali você está lidando com o espírito puro, tem uma outra maturidade, né? A gente, às vezes, considera os nossos irmãos mais próximos aqui, como o Divaldo e Chico, que a gente sempre fica falando, sem querer endeusá-los, mas uma capacidade extrema de fluido vital mesmo, de energia vital, de conseguir fazer várias coisas ao mesmo tempo, várias obras, né? E às vezes a gente assim, mas nós, eu tenho absoluta certeza, vocês me corrijam se eu estiver errado, que esse momento que a gente está aqui, 1h20, falando de Jesus, repensando, colocando os nossos obsessores junto da gente, os nossos mentores nos dando inspiração, a gente aqui refletindo, e seja lá quem for que vai poder ver esse vídeo, né, futuramente, pela plataforma, são condições que a gente vai dando para nós mesmos refletirmos e mudarmos. Porque eu acredito que o Pai não deseja que a gente sofra, porque ela sofreu porque tomara que vocês sofram para aprender. Não é essa a proposta didática do Cristo.
ou de Deus. Não, eu acredito que não seja essa. Mas o sofrimento, o choro, né? É uma ferramenta, é uma passagem, é um processo didático que a gente precisa no atual estágio que a gente vive. Eu sempre vou falar sobre o atual estágio que a gente vive, que a gente vai mudar um dia, a gente vai sair desse estágio que a gente vive, né? E vai estar em outra, numa outra estado de consciência. Então, coisas que a gente fala assim, eu fui trabalhar hoje e o meu companheiro não me deu bom dia. Aí fico o dia inteiro com aquilo. Não me deu bom dia. A pessoa me tratou mal, pisou no meu pé. Aí fica o tempo todo, não, eu vou mostrar para ela quem eu sou. Aí fica numa batalha, que às vezes a pessoa nem sabe, nem estava no dia bom dela, que ela não considera bom, ela não quis falar com ninguém, que ela não estava bem. Aí a gente, ao invés de levar um consolo para ela, ser um agente da paz, a gente vai ser um agente de trazer mais confusão, porque a gente vai estar emitindo vibração deletéria para a pessoa. Quando que a pessoa nos trata mal ou alguma coisa do gênero, a gente deve não se sentir melhor do que ela, mas falar assim, estou falando do ideal, estou falando do que eu faço, né? O ideal. Então, assim, tomara que ela fique bem, eu estou vendo que ela não está bem. E segue, e vamos seguir a vida. Vamos fazer uma prece rápida. A pessoa me tratou mal, não me deu bom dia, não falou comigo no elevador, sei lá o quê, no carro eu não estava bem. Hoje meu filho não ligou para mim, me perguntou como é que eu estava. Aí a gente fica ruminando coisas que nos afasta, acredito eu, desse sentimento de amorosidade, dessa construção da paz que a gente precisa fazer. Porque o que a gente precisa fazer é a reforma íntima. O tempo todo isso, o tempo todo isso. Então, se a gente ficar questões pequenas, do ponto de vista da humanidade, de onde a gente pode atingir, isso é pequeno, a gente vai ficar o tempo todo nisso, entendeu? A gente não vai sair dessa roda que a gente fica achando que a vida é só isso aqui. A gente fala tanto em a vida espiritual, aí quando acontece essa coisa aqui, a gente fica aqui querendo que fica preso aqui. Então, são essas questões. Já estamos indo para o final do nosso estudo. Hoje só estudamos uma bem-aventurança e daria para falar ela por 20 anos. Alguém quer comentar mais alguma coisa sobre bem-aventurados os que sofrem porque serão consolados, os que choram, desculpa, que serão consolados? Deixa eu fechar aqui. Ele falou que nós teríamos choros e ranger de dentes. Ele não enganou ninguém, né? Então ele falou. E você falou uma coisa aí muito importante. Porque ele é espírito puro e foi dado toda a humanidade para ele, tanto encarnado quanto desencarnado. E como excelência ele é nosso Pai. E ele sabe da maturidade de cada um de nós. Ele sabe o espírito que está aqui, né? Ele sabe do nosso passado, do nosso presente e do nosso futuro. Esse é Jesus. Bem, eu gostaria de pedir que a nossa irmã Lucy pudesse fazer a prece final. Pode ser, Lucy? Pode nos brindar? Pode. Então, Pode ser? quando você quiser. Senhor Jesus, Mestre querido, hoje, Senhor, falamos de Ti. E todas as vezes em que nós pensamos e falamos na Tua misericórdia, no Teu amor, nos lembrando quando estiveste entre nós, tão carinhoso, tão amigo, nos falando da misericórdia do nosso Pai, nos ensinando que somos todos irmãos, filhos desse Pai, e que a dor do nosso irmão
pode ser também a nossa dor, em que aprendemos, Senhor, que podemos chorar, devemos chorar as nossas angústias, mas na certeza de que encontraremos consolo, consolo no teu coração amantíssimo. Senhor, quando falamos de ti, nós nos sentimos mais unidos e principalmente que nós não estamos sós. Te agradecemos porque, ao estares entre nós nos falaste dessa doutrina tão linda e nos mostraste o caminho, Senhor, a rota. E tenha certeza que nesse momento em que nós nos reunimos, em que exercitamos a nossa fraternidade e que nos sentimos mais unidos, nós somos somente te dizendo muito obrigada. Obrigada por tudo que tu nos ofereces, obrigada ao nosso Pai, obrigada por nós estarmos juntos e que a cada semana, com certeza, iremos nos encantando contigo e com a tua caminhada. Por todo o teu amor, por toda a tua paz, e que essa paz, Senhor, possa nos envolver esta humanidade que ainda precisa crescer, esta humanidade que quer aprender, mas que sabemos que dentro em pouco nenhuma ovelha do rebanho do nosso Pai se perderá, e que tu és o nosso caminho. Graças a Deus. Gratidão, Luci, o Armando, a Alessandra, a Lindomar, a Rosângela, a Luciane, a Ângela e Maripena. Graças a Deus. Os que não puderam estar conosco hoje, sejam todos abençoados, envolvidos, amparados. Semana que vem a gente vai ler mais uma bem-aventurança, e se a gente não conseguir dar conta, a gente fica só nessa, que a bem-aventurança já é uma coisa muito grande. Lembrando que domingo, dia 8 agora, voltamos ao estudo do Evangelho, segundo o Espiritismo, 9 da manhã, domingo, dia 8, né? Está lá no nosso grupo lá, a Alessandra já até botou a escala, então vamos, na medida do possível e do impossível, né, nos doar ao máximo para a gente poder andar um pouquinho mais rápido para a nossa evolução. Tá? Obrigado. Boa noite a todos. Foi muito bom. Boa noite. Um beijo. Boa noite, gratidão, gratidão. Gratidão. Prazer enorme. Prazer enorme estar com vocês. Muito Energia. bom. Fiquem com Para Deus. nós também. Energia Para nós maravilhosa. também. Fiquem com Deus. Boa noite. Boa semana para todos. Boa Obrigado. semana. Que assim Obrigado, seja. Gilbert, pela oportunidade.